Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. Domingo, né? Poucas horas da primeira partida, né? Do mata-mata, da segunda fase, né? Da Série D. Sergipe e Santa Cruz vão duelar os primeiros 90 minutos, visando as oitavas de final. Santa Cruz, como eu falei, né? No meu vídeo anterior, que eu gravei ontem, precisa pontuar nesses mata-matas para chegar, né? O objetivo é o acesso para chegar no mata-mata decisivo, né? Que é o das quartas de final, para exatamente jogar em casa e teoricamente contra uma equipe mais fraca. Então, o jogo hoje é extremamente importante não só para, obviamente, passar de fase, mas para visar os jogos seguintes. Então vai dando like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sino de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto. Lembrando que eu estou querendo alcançar aquela marca de 3.000 inscritos. Estou quase lá, mas eu dependo de você, não custa nada, não paga nada. É só ativar o sininho para receber meu conteúdo, beleza? Vamos falar aqui no vídeo sobre as escalações, o que é que esperar desse jogo, tá? O que é que a gente pode esperar do Sergipe, que é o nosso adversário, que tem vários jogadores conhecidos, tem alguns que não vão jogar, né? Como é o caso do Pedro Michael, ex-jogador do Jaguar, né? Disputou o Campeonato Pernambucano desse ano e foi artilheiro, né? Um dos artilheiros do estadual. Ele tá machucado, não vai jogar. E a gente tem outros jogadores conhecidos que já passaram pelo Santa Cruz, tá? Então, vamos ver aqui, primeiramente, as escalações das duas equipes, os times prováveis, né? Do Sergipe e do Santa Cruz. Vamos começar pela equipe da casa, tá? Colocando aqui no site do Globo Esporte, eles cravam a equipe do Sergipe com Alan Alves no gol, Caio Ferraz na direita, a dupla de zaga Matheus Henrique e Júnior Sergipano. Júnior Sergipano, aquele que jogou no Santa Cruz, né? Ruim que dói, né? Por sinal. Aqui ele coloca na lateral esquerda PH ou Riquelme, tá? Aí a dupla de volante Pedro Santos e Iago Pereira. Aí mais na frente os meias, né? O Riquelme e o Felipe Pará. No ataque o Jefferson, Vitor e o Matheus Sacramento. Mais ou menos as equipes jogam no mesmo esquema. Seria mais ou menos assim a organização da equipe do Sergipe, né? Então um quarteto ofensivo aqui, né? Composto por Riquelme, Lopes, Felipe Pará, Jefferson, Vitor, Matheus Sacramento. A dupla de volantes Pedro Santo e Iago Felipe. E aqui a zaga, né, com os laterais Caio Ferraz, PH, né, que tem sido o titular, mas pode entrar o Riquelme. E a dupla de zaga Matheus Henrique e Júnior Sergipano. Além do Júnior Sergipano e do Pedro Michael, que está machucado, né, aqui o próprio site do GE coloca, né, que Pedro Michael, o Reni Max, né, que é o atacante, principal atacante dele, está suspenso. E além do Pedro Michael estar machucado, o Renilson e o Bruce Veras também se encontram no DM. Tem outro jogador que faz parte do elenco do do Sergipe, que é o Ian Oliveira, tá? Só que o Ian ele não tem entrado, né? Ele fica no banco geralmente. Então é outro zagueiro, né, que jogou no Santa Cruz, mas não tem jogado, né? O Ian Oliveira. Ruim também, tá? E o Santa Cruz? Qual é a provável escalação do Santa Cruz? O GE cravou aqui alguns jogadores, né? Mas eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se o Cabo vai entrar com essas peças, tá? Ele coloca aqui o Rock Kennedy no gol. Então,
Primeiramente, eu já fico na dúvida com relação ao gol. Eu não me surpreenderia se o Felipe Alves voltasse à titularidade, muito contestado, né? Inclusive por essa pessoa que vos fala. Então o GE colocou o Rock Kennedy de titular, Yuri Ferraz, Eurico Lima e Matheus Vinícius. Aqui ele coloca uma dúvida como o William Alves. Eu também acho que deve jogar o Matheus Vinícius, mas eu entraria com o William Alves. E Natan na lateral esquerda. Eu também não entraria com o Natan. Eu entraria com o Rodrigues, tá? Apesar de eu não ser fã dele, mas dos laterais esquerdos, o menos ruim, por que parece, é o Rodrigues. Aí a dupla de volantes, aí sem contestação, né? Gabriel Galhardo e Balotelli. Aí outra dúvida que o GE coloca é quem vai ser o meia. Se vai ser o João Pedro ou o William Júnior. Eu aposto, né, que deve ser o William Júnior, tá? Eu não colocaria o João Pedro de frente. Mas o Cabo ele é meio complicado, né? Ele mudou muito. Teve jogo mesmo que ele botou o William Júnior de titular. Depois ele sacou, botou o João Pedro. Depois no outro jogo ele tirou o João Pedro, não botou outro lá, o William Júnior. Depois ele inventou no decorrer da partida botar o Bessa. Enfim, foi uma salada de fruta aí. Mas eu acho que o titular vai ser o William Júnior, tá? Eu acho que o João Pedro não entra de titular, não. Mas aqui o GE tá cravando o João Pedro como titular. E na frente o ataque vai ser esse mesmo, né? Eu também acho que vai ser Thiaguinho, Giovani e o Thiago Galhardo. A formatação do Santa Cruz é a mesma de sempre, né? A formatação do Santa Cruz vai ser a mesma de sempre, ele não muda, né? É o 4-3-3 engessado, não sai desse esquema. Então, aqui é a disposição. Como eu falei, a minha dúvida no gol, tá? Eu acho que o Felipe Alves não me surpreendia se assumisse a titularidade. Não colocaria o Natan, colocaria o Rodrigues. E aqui eu acho que não entra o João Pedro, eu acho que entra o William Júnior. Mas vamos ver, né? Bem, o que esperar desse jogo? Saiu uma notícia aqui, né? Que estão falando bastante, que é sobre isso aqui. Santa Cruz tenta quebrar jejum de 30 anos sem vencer o Sergipe no Batistão. A única vitória foi em 95. Vê só, quando a pessoa lê um negócio desse, a gente acha que, pô, é difícil ganhar lá em Sergipe, né? Vamos ver aqui a estatística certa. O Sergipe e o Santa Cruz, eles não jogaram muitas vezes, não. Só são 20 jogos. Desses 20 jogos, tem muito empate. São 8 empates. E o Santa Cruz ganhou 9. O Sergipe só ganhou 3 vezes, tá? 3 vezes. E aí, foram disputados em Sergipe 10 jogos, com 3 vitórias do Santa Cruz, 5 empates e 2 vitórias do Sergipe. Vamos lá. As 3 vitórias do Santa Cruz faz um tempinho realmente, tá? Aqui, o Santa Cruz, ó, e Sergipe jogaram no Batistão um jogo oficial, né, em 1968, e o Santa Cruz ganhou por 3-2. Aí você observa, né, que ao longo do jogo lá no Batistão, ó, teve empate pra caramba, né? Aí aqui em 2020, em 94, né, no dia 21/9/94, Sergipe ganhou não, perdeu, desculpa. Santa Cruz ganhou de novo lá, né? Em 94, por 2-1. Aí a outra vitória do Santa Cruz lá em Sergipe, a última, né? Foi no dia 27/8/95. Ganhou por 1-0, gol de André Jacaré, que é o que a reportagem fala. Mas assim, o Sergipe, ele só ganhou 2 vezes do Santa Cruz. Foi em 98, no dia 3/12, por 2-0. Isso foi pelo Nordestão de 98. E ganhou a última vez em 2009 em casa.
no dia 18/7/2009, pela Série D de 2009, por 1-0. Os dois últimos jogos que teve lá em Sergipe foi em 2010 e em 2022, foi empate. Um pelo Nordestão 2010 e o último pela Série D de 2022. Foi empate. Então, assim, quando você lê um troço desse, 30 anos sem vencer, o time do Santa Cruz joga pouco lá, né? Então, são apenas, né, em Sergipe, 10 jogos, né? E o Santa Cruz tem 3 vitórias. O Sergipe só ganhou 2. Então, 5 empates. Então, o Santa Cruz tem vantagem no confronto, né? A reportagem, por sinal, fala errado aqui, não cita nem essa vitória, né, do ano de 1968, né, pelo torneio Norte e Nordeste. Ele nem cita essa vitória, tá? Diz aqui que o Santa Cruz só ganhou 2 vezes, né? Então, o Santa Cruz ele tem vantagem no confronto contra o Sergipe, tá? Só deixando bem claro aqui que isso aqui dá a ideia que o Santa Cruz não ganha lá, tá? O Sergipe tem um retrospecto extremamente favorável e não é bem assim, né? A reportagem aqui ela tem uns equívocos aqui e aí eu tô mostrando que não é bem assim. Joga pouco e o Sergipe em casa não tem vantagem contra o Santa Cruz. Tem muito empate, mas o Santa Cruz tem vantagem tanto no Arruda como lá em Sergipe, né? No Arruda, só para vocês terem ideia, também foi disputado 10 jogos, Santa Cruz ganhou 6, empatou 3 e só perdeu 1. A derrota do Santa Cruz em casa, no Arruda, foi justamente na Série D de 2009, né? Perdeu de 2-1. Foi a primeira e única vitória do Sergipe no Arruda, tá? Sergipe nunca tinha ganho no Arruda. Ganhou em 2009, tá? Então, o Santa Cruz tem um domínio amplo nesse confronto aí. Então, vamos lá. Como eu falei, o que é que a gente pode esperar desse jogo, tá? Pegando aqui a classificação como mandante, o Sergipe ele fez 7 jogos, ganhou apenas 3, empatou 2 partidas e perdeu 2 partidas. Então, o Sergipe como mandante ele não é essas coisas, é uma campanha irregular. Tem 52,4% de aproveitamento. É um time que joga muito na base da bola aérea, não é um time técnico, tá? É difícil você encontrar até na Série D um time realmente técnico, mas assim, dos times, né, que do grupo do Santa Cruz, por exemplo, eu vou ser bem sincero, o Sergipe, ele para mim, ele não é melhor do que o Central, ele não é melhor do que o Ferroviário, ele não é melhor do que o América de Natal, obviamente. Ele não é melhor do que o Horizonte. Não acho, tá? Eu digo a você que do grupo do Santa Cruz, o Sergipe pode ser melhor do que o Souza. Pode ser melhor do que o 13, que o 13 foi uma lástima, né? Teve problemas, enfim, internos. Eu só vejo o Sergipe melhor do que esses dois, o Souza e o 13, os dois times da Paraíba. Com o Santa Cruz de Natal, eu considero equilibrado, tá? Então eu não vejo, com todo o respeito aí ao pessoal de Sergipe, eu não vejo o Sergipe com capacidade de enfrentar o Santa Cruz de igual para igual, tá? É lógico que quando a gente fala isso, a gente não está desprezando o Sergipe. A gente fala pelo elenco, tá? O Sergipe não tem um Thiago Galhardo, o Sergipe não tem um Giovani, não tem um Gabriel Galhardo, né? Que são jogadores, eu cito esses 3,
que, a meu ver, se jogarem seriamente, demonstrar o que já mostraram, né? O Thiago Galhardo, ele já está uma idade avançada, não é aquele Galhardo de outrora, mas o pouco que ele faz, ele pode desequilibrar, como ele fez, por exemplo, na partida da primeira fase contra o América de Natal, fez 2 gols. Então, o Galhardo, ele se concentrando, jogando o que sabe, o pouco que sabe, assim como o irmão dele, assim como o Giovani, né? Que a meu ver são os 3 destaques aí, o Balotelli também, bota aí os 4. Não vejo o Sergipe com chance de conseguir um resultado positivo, tá? Santa Cruz, pegando aqui a campanha dele fora de casa, ele foi o segundo, tá? Melhor visitante do grupo. Ele só ficou atrás do Central. Então o Santa Cruz ele tem 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Isso fora de casa. Ele perdeu exatamente para a equipe do Horizonte, né? E perdeu para o Ferroviário. Mas nos demais ele não perdeu. Então é um adversário indigesto como visitante. Então isso mostra que o Santa Cruz, fora de casa, ele joga como se tivesse em casa, no Arruda, tá? Ele não fica na defensiva. Embora, né, nós conhecemos que no segundo turno o time do Santa Cruz ele oscilou bastante, tá? Mas mesmo assim, eu acho o Santa Cruz muito favorito para esse jogo, para esse confronto, tá? E eu digo para o jogo de hoje. Agora basta os jogadores entenderem isso e entrar jogando com vontade, da mesma forma que jogou nos jogos fora de casa durante a primeira parte da primeira fase. O segundo turno, né, o retorno do Santa Cruz, esquece. Santa Cruz foi horrível, tanto em casa como fora. O que interessa é que qual é o comportamento que Marcelo Cabo vai fazer e os jogadores vão ter nesse jogo de hoje. É o comportamento que a gente espera da primeira fase, né, do início do campeonato, ou o comportamento ridículo do restante do campeonato da primeira fase, que foi horrível. Dá o like, compartilha, se inscreve e não deixa de ativar o sino de notificações e diz aí o teu comentário, qual é o teu placar e o que é que tu espera do jogo, beleza? Aquele abraço.